Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo, o título é A Iniquidade dos Cananeus. Me chamou muito a atenção essa terminologia, iniquidade, porque envolvia toda a prática de perversidade, de contaminação, de abominação aos olhos de Deus. É tanto que no texto de Levítico, capítulo 18, os versos 24 a 30, a expressão coisas detestáveis, ela é colocada ali pelo menos 4 vezes, e as contaminações 6 vezes, ou seja, por 10 vezes, nesses 7 versos, nós encontramos essas expressões por diversas vezes. Coisas detestáveis, abominações, contaminações no meio do povo, o que trazia impureza. E uma coisa que me chama muita atenção, além disso, é que a maldade que se tinha, irmãos, tudo isso teve início ao desenrolar daquilo que o neto de Noé causou diante da visão dele sobre a nudez do seu próprio avô Noé. É tanto que ele fala, maldito seja. Alguém pode pensar assim, puxa vida, será que essa maldição de Noé permeou? Bem, ele poderia ter escolhido o contrário. Não era uma maldição, um feitiço que foi dito por sua palavra, que causou toda essa maledicência na vida de todos os sucessores de Canaã. Claro que não. É tanto que Deus deu a eles tempo de misericórdia, tempo de graça. Quando ele fala com Abraão, ali em Gênesis capítulo 15, ele fala assim, a iniquidade dos amorreus, e o termo amorreus envolve todo o povo cananeu, de onde tem os jebuseus, os heveus, os edomitas, enfim, todo aquele povo que surgiu de Canaã. E diante disso, eles poderiam de fato ter sido agraciados com o tempo de graça que Deus deu, uma vez que o povo também tinha uma certa relação com eles, e o comentário bíblico adventista me chama muita atenção, que fala que por essa relação eles poderiam ter tido influência e não se perverter por completo. A mesma coisa a gente poderia fazer uma comparação com Ló lá em Sodoma. Por mais que Ló pudesse trazer alguma informação para levar aquele povo luz sobre a pessoa de Deus, ainda assim o povo não quis. E, lamentavelmente, em vez de eles serem influência para o povo de Sodoma, eles acabaram sendo influenciados. As próprias filhas de Ló foram influenciadas. Os filhos de Ló, que embora não sejam descritos com detalhes, eles também foram corrompidos e ficaram lá. A própria mulher de Ló, ela sai de Sodoma fisicamente, mas o coração estava voltado para Sodoma, de forma que ela se volta para lá, olhando as coisas que deixou, tudo que construiu, e ali se converte na estátua de sal. Então, assim, a iniquidade dos amorreus, a iniquidade dos cananeus, ela era extremamente intensa e era muito forte. Só para você ter uma ideia, eles adoravam deuses que, além de praticarem ou desejarem práticas de sexo ilícita, que isso fazia parte dos seus cultos idolátricos, uma coisa que nos chama a atenção é que esses atos estimulavam os deuses a se relacionarem sexualmente para poder abençoar o povo. Então, assim, eles praticavam o ato sexual para estimular os seus deuses a fazerem o mesmo, e então a terra ser fertilizada, vir chuva, trazer-lhe sol. Baal era considerado como o deus da fertilidade na natureza, e tantos outros mais. Só que aqui se destaca, nesse texto de Levítico e Deuteronômio, o deus chamado Moloque, quando ele chega a descrever que ele não sacrificasse aos filhos a Moloque e não oferecesse a fogo. É curioso, irmãos, porque até o próprio povo cananeu, eles adoravam também o fogo. E essa adoração ao fogo fazia com que eles ofereciam seus filhos. Uma vez que as relações sexuais ilícitas que aconteciam nos templos, vinha deles filhos também ilícitos, porque não era de casamento. Existiam tanto prostitutos quanto prostitutas idólatras ali, que eram funcionários, podemos dizer assim, eram pessoas que eram pagas para se prostituir ali e se relacionar. E aquela prática não só causava vamos dizer assim, uma coisa bizarra aos olhos de Deus, porque era prática sexual ilícita mesmo, e como os filhos também o eram. Os filhos nasciam de relação de adultério, de incesto, era realmente uma coisa extremamente maldosa. E nesse sentido, o próprio Deus disse a Abraão que a iniquidade do povo ainda não tinha enchido. É curioso, irmãos, que eu estava aqui observando, aqui lendo uns textos, o próprio povo da Índia adora o deus fogo chamado Agni. E esse também era uma veneração que fazia-se ao fogo, em especial para adorá-lo diante disso. Aí, o que o comentário chega a descrever, historicamente falando, é que essa prática na Índia, ela é uma continuação do que era feito pelos cananeus ao Moloque. Então isso foi uma extensão, uma continuação de paganismo, de idolatria, de toda a prática de imoralidade que envolvia ali. Por isso, quando eu citei para vocês o texto de Levítico, onde falou que as práticas detestáveis, as abominações eram citadas cerca de 10 vezes,
o texto de Deuteronômio fala a mesma coisa também. No capítulo 18, e os versos 9 a 14, ele começa a citar ali as práticas iníquas do povo cananeu. E mesmo diante daquilo, Deus ainda estava dando um tempo de misericórdia para que eles se arrependessem e o povo até então não fosse destruído. Então, essa promessa de Deus para com Abraão, ela iria se cumprir, mas não era necessário que o povo precisasse ser destruído. Se eles se voltassem, Deus também se voltaria. Assim como foi com Nínive, que Deus se voltou, até a própria promessa que se tinha para destruir os gibeonitas, e quando eles então, ao mentir a Josué, ele o reintegra em seu grupo, eles acabam sendo ali associados e Deus os abençoa por causa do arrependimento. Uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro: Deus tem promessas para todos os seus filhos, independente da condição de vida que eles estejam vivendo. Se a pessoa vive na impiedade, mas se ela se volta para Deus, se arrepende, Deus também se volta contra a calamidade ou a punição que ele ia trazer àquela pessoa, e por conta do seu arrependimento, da sua transformação, Deus o recebe, o aceita e o coloca em outro nível de situação. Então aqui, a iniquidade dos cananeus, ela de fato era intensa, mas eles não estavam isentos da graça, da misericórdia, da bondade e da oportunidade de Deus dar a eles para com que se arrependessem. Então assim, diante disso, nós conhecemos mais uma vez aquilo que da parte de Deus sempre sobressai, que é o seu amor e a sua misericórdia. E nesse sentido, acontece algo bem semelhante a tudo isso. Deus, como diz o próprio texto de Isaías, não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e se converta. Essa é a vontade do meu e do seu Pai Celestial. Que Deus, portanto, nos auxilie e que tenhamos juntos esse propósito de levar pessoas ao arrependimento, à consciência de sua vida de pecado, para que eles sempre encontrem em Cristo graça e misericórdia em tempo oportuno. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós somos agradecidos pelo Deus de amor que o Senhor é para conosco. Nós somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos deste, para que através dele pudéssemos cada dia conhecer melhor um pouco sobre a grandeza da pessoa de Cristo Jesus. Dá-nos a tua bênção, Pai, e nos ajuda a entendermos sobre a tua graça e misericórdia, fazendo com que outros possam também ser alcançados pela mesma graça que um dia nos alcançou. Dá-nos o teu perdão, permanece conosco, suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.